Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 25 de maio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16, que diz assim: Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixai vir a mim as crianças. Como a gente pode atualizar esta palavra para nós hoje, né? Para os nossos dias? A gente pode pensar em vários pontos, né? Por exemplo, um primeiro passo, digamos assim, para permitir às crianças o acesso a Jesus é o batismo, né? O batismo. Quando você leva o seu filho, a sua filha, criança, para a igreja e pede à igreja o santo batismo, você está sendo ponte entre a sua criança e Jesus. Deixai vir a mim as crianças. E é a primeira e grande graça, né? Porque pelo batismo se é apagado a mancha do pecado original, se recebe o Espírito Santo, se torna membro do corpo de Cristo que é a igreja, se torna templo, casa, morada de Deus. Então veja que grande graça, né? Tem muita gente que não batiza seus filhos quando criança, né? Por N motivos. Não vou entrar aqui nesses motivos, mas acontece. Quantos adultos que não são batizados ainda? Inclusive, vale ressaltar que até certas denominações cristãs não batizam crianças. Absurdo. Mas enfim, é o que Jesus está dizendo. Deixai vir a minhas crianças, não as proibais. Então, o primeiro passo em direção a Jesus que a criança pode dar é o santo batismo. Claro, e daí começa toda uma caminhada, né? Ou seja, uma vez que a criança é batizada, já no dia do batismo, é interessante que no ritual do batismo, o padre faz algumas perguntas no início para os pais e os padrinhos. O padre faz aquelas perguntas, por exemplo, queridos pais, o que vocês vieram pedir para a igreja de Deus? Aí os pais respondem, o batismo, né? Aí o padre continua, pelo batismo essas crianças vão fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-las a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade de seguidores de Jesus. Os pais dizem, sim. Veja, ajudá-las a crescer na fé. Deixai vir a minhas crianças. Observando os mandamentos. Deixai vir a minhas crianças. E participando da comunidade cristã, da igreja. Deixai vir a minhas crianças. Missão de vocês, pais. Vocês, pais, que são, como diz a igreja, os primeiros catequistas dos seus filhos. Vocês devem ser pontes para que as crianças tenham acesso a Jesus. Então, batismo, vem aí depois a catequese, né? Catequese para a primeira Eucaristia. Mas veja, em casa, vocês são os primeiros catequistas. Vocês que devem ser os primeiros a ensinar as crianças, os seus filhos, a rezarem. Sim, ensina lá a fazer o sinal da cruz corretinho, certinho. Sim, ensina lá o Pai Nosso, a Ave Maria. Ensina lá o Santo Anjo do Senhor, a oração do Santo Anjo, né? O anjo da guarda. Ensina.
Ensina a rezar quando acorda. Ensina a rezar quando vai dormir. Ensina a rezar quando vai tomar a refeição. Ensina. Deixai vir a mim as crianças. Percebe? Aplica esta palavra de Jesus no teu dia a dia, na tua relação com teu filho, com a tua filha. Ensina o teu filho a pedir a bênção. Tem pais que não ensinam mais os filhos a pedir a bênção, meu Deus do céu. Percebe? Deixai vir a mim as crianças. Deixai vir a mim as crianças. É por isso, meu povo, que muitas vezes as crianças chegam na igreja e não sabem onde é que estão, pensam que estão numa praça. Quando as pessoas leem esse evangelho, elas interpretam de uma forma até equivocada, né? Por quê? Porque quando Jesus diz assim, deixai vir a mim as crianças, não significa que as crianças têm que fazer tudo o que elas querem de uma igreja. É claro que, veja, vamos entender o que o padre está dizendo. O que o padre está dizendo? Vamos lá, para as nossas realidades paroquiais, né? Por exemplo, às vezes uma criança está lá na missa, participando da missa, claro, a criança não tem noção, a criança ela vai chorar, né? Ela muitas vezes vai espernear, ela está com sede, quer ir ao banheiro, quer alguma coisa, isso é normal, isso é normal. Outra coisa é a criança começar a querer a pegar o brinquedo dela e jogar para cima, ou então subir nos bancos e de um banco para outro e sobe no banco e pula para o chão, fazer o que quer. Não, aí não. Aí não. Quando Jesus diz, deixai vir a minhas crianças, não é nesse sentido, não. Ah, o importante é estar lá, mas veja, se você deixa a criança fazer tudo o que ela quer, nem ela, nem você, nem os que estão perto vão conseguir participar da missa. Repito, eu não estou falando quando a criança chora. É normal, isso não é problema. Deixa a criança chorar. A criança está na igreja, está na missa, aí vai chorar. Chora por algum motivo. Não tem problema. Deixa a criança, faz parte isso, é normal. Né? Normal. Uma criança chorar, uma criança ficar enjoada, uma criança, enfim, resmungar. É diferente. Isso faz parte. Nenhum padre deve achar ruim isso. Nenhum. Né? Porque faz parte da realidade da criança. Mas não o querer subir num banco, ficar pulando, pegar o brinquedo e jogar para. Não, isso não. Aí os pais têm que educar. Aí os pais têm que educar. E a educação começa em casa. Porque se faz isso dentro da igreja, é porque em casa também faz tudo. O que quer. E muitas vezes os pais não colocam limite nos seus filhos. Esta a grande questão. Então, deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. E como é uma criança? Aqui nós poderíamos pensar o quê? Na simplicidade da criança, na confiança da criança. Confiança como assim, padre? A criança confia nos seus pais, se joga nos braços do pai e da mãe, né? Se você coloca a criança em cima de uma mesa e diz, pula, vem, ela vai. Ela vai porque confia no pai, porque confia na mãe. Então a confiança, simplicidade, né? Confiança, simplicidade, dependência, né? Dependência. Como assim, pai? Nós devemos humildemente reconhecer que nós dependemos de Deus, que nós não vivemos sem Deus, e nos entregamos a Ele. Entrega filial a Deus. Então o reino de Deus é para quem é como criança, né? E aí o evangelho termina de uma forma muito bela, né? Quando diz, ele abraçava, ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Que hoje nosso Senhor faça isso com seu filho, com a sua filha. Que hoje nosso Senhor possa impor as suas mãos sobre as suas crianças e abençoá-las, né? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.